Graça e paz, irmãos. Estamos aqui para continuarmos as nossas reflexões em mensagens baseadas no texto de João, capítulo 1, versículo 14. Eu passo a ler. Se você tem a sua Bíblia aí, pode abri-la e vamos ler junto. Eu vou ler na versão internacional, a NVI. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Falamos sobre graça na mensagem anterior, enfatizando o aspecto de que o povo, a partir do testemunho de João, viveu isso e viu a graça sendo vivida, sendo praticada, sendo expressada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E o texto também fala que ele vem como a verdade. Então vamos entender isso, vamos compreender aquilo que João está nos colocando, que ele veio cheio da verdade. E é uma palavra que João usa mais ou menos 55 vezes no seu evangelho. Então ele tem realmente muito a nos dizer e a nos ensinar sobre a palavra verdade, e nós vamos tentar trabalhar um pouco compreendendo essa expressão. Sempre lembrando que, de alguma maneira, o início da vida do Senhor Jesus é marcado por essa palavra, e no fim da sua vida também lembramos que Pilatos fala sobre isso. Lá no julgamento ele pergunta o que é a verdade. E nós sabemos, e aqui é desenhado para nós, nas palavras de João, que Jesus é a verdade. E podemos envolver a Trindade. Deus é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, a Bíblia é a verdade. Então podemos dizer que quando João, no seu evangelho, apresenta o evangelho, ele apresenta o evangelho da verdade. Embora possamos entender a graça em todo o evangelho, mas a ênfase do evangelista João é sobre a verdade. Lembrando que Jesus falou isso na João 14,6, um dos textos que vai falar sobre isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em João 17,17, Jesus enfatiza na sua oração e o seu pedido ao Pai, uma oração que continua válida para nós até os dias de hoje, de santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Por isso nós, como igreja, valorizamos o ensino da palavra, porque ela é a verdade. Não existe verdade fora da palavra de Deus em relação às questões espirituais, com relação ao único e verdadeiro Deus, com relação à salvação, com relação à existência do homem, o porquê que existe esse planeta, porquê que existe o homem, qual é o futuro do homem, qual é a situação do homem. Essas verdades estão registradas na palavra. Claro que quando nós falamos isso, existem outras verdades que a Bíblia não se detém e nem fala, mas elas existem e são derivadas de verdades que estão na palavra. Por exemplo, a questão da criação. Deus criou todas as coisas, criou esse mundo, criou todas as leis que estão envolvidas na manutenção desse mundo. E o homem, ao longo dos séculos, tem descoberto essas leis. Embora a Bíblia não vai especificá-las, não vai tratar delas de maneira científica, mas elas estão vivenciadas ali, explicadas na palavra de Deus. A verdade é o contrário da mentira. Isso para nós é importante entendermos isso. Importante nós entendermos essa verdade. E dessa maneira, então, nós vamos entendendo por essa questão da palavra, a verdade, e entendemos sim que ela é o contrário da mentira, contrário do erro, contrário do que é falso, contrário daquilo que é enganoso. Por certo, muitos de nós já têm se deparado com a questão atual de como nós vamos falar sobre a verdade. E claro, podemos pensar na turminha mais nova, aí, o pessoal dos 35 anos para baixo, vivencia uma situação em termos da sociedade, em termos educacionais, seja no ensino médio, seja fundamental e principalmente nas universidades. A questão toda é de que não existe uma só verdade, dizem eles. Há muitas verdades, e isso em relação a quase todos os assuntos, não especificamente só sobre a palavra de Deus ou sobre a vida cristã.
Eles estão dizendo que existem muitas verdades. E claro, muitas vezes nós somos bombardeados com essa questão. Existe uma verdade, a sua verdade, mas também existe a verdade que é a minha verdade. E ela pode ser diferente da sua. E aí, claro, a gente pensar, será que existe duas verdades? Será que eu posso ter uma verdade e o outro pode ter uma outra verdade? Eu acho que filosoficamente isso nem é coerente, mas é a vivência dos dias de hoje. E é dessa maneira que o mundo vê e está pensando as coisas. Então podemos dizer assim, a velha tática do diabo no coração do homem. Ele sempre esteve envolvido e imbuído desse propósito de distorcer a verdade, de falsificar a verdade, de apresentar a mentira, o erro, o falso, o engano, mesmo às vezes usando coisas verdadeiras. Só lembrar lá da relação dele com Eva no jardim. Falou coisas, mas introduziu outras erradas, pecaminosas. E isso continua acontecendo. E por que ele faz isso? Faz para impedir que as pessoas vivendo nesse tipo de filosofia, agindo dessa maneira, pensando dessa maneira, se comportando dessa maneira, elas vão pensar, elas vão refletir, elas vão argumentar, vão discutir posicionamentos. E, claro, nas últimas décadas isso envolve muito mais as posições tanto judaicas quanto cristãs, que são as posições bíblicas dentro da sociedade. Há realmente uma tentativa de acabar com essas verdades. Então, o que nós pensamos? Pensamos que existe um contraste entre a lei e a graça na aplicação da verdade. A gente falou no vídeo passado sobre a questão lei e graça dentro dos evangelhos, dentro da palavra de Deus, mas como é que isso se aplica com relação à verdade? A verdade que está na pessoa do Senhor Jesus, nos seus ensinos, nos evangelhos, no Novo Testamento, e também com relação à própria palavra de maneira geral. Então isso para nós é importante. A justiça e direito com relação ao perdão e amor, lei e graça. O evangelho, tenho certeza, se você ler bem e entender bem os evangelhos, ele tem justiça, ele tem direito. E a lei tem perdão e tem amor. Porém, na lei sobressai o direito e principalmente o direito à vingança, quando nós pensamos lá no Antigo Testamento. Por quê? Porque dentro daquilo temos lá a expressão dente por dente, olho por olho. Dentro de uma sociedade, dentro de um mundo em que a área do direito ainda era muito incipiente, era muito pequena, em que muitas coisas não eram decididas por um Estado maior, era normalmente por tribos, era por clãs, por pequenos povos. Então, como se comportar, como viver, como agir dentro de um local em que muitas coisas do direito, que hoje nós temos, não existiam naquela época. Que as pessoas tinham que vivenciar, tinham que trabalhar, tinham que agir baseado em algumas questões. Aí a palavra de Deus vai trazendo à nação de Israel alguns direitos, e um deles pode envolver essa questão aí, principalmente porque não havia juízes no sentido do que nós temos hoje em várias instâncias, aí não havia um código maior a não ser o código que a lei de Moisés vai trazer. Então, o que podemos pensar? Jesus ensinou algo diferente na sua vida, nos seus ensinos. A verdade é que ele diz que o ofensor deve ser perdoado. Assim como Deus nos perdoa, nós que o ofendemos, nós que o desprezamos através dos nossos pecados, a lei, podemos dizer assim, no máximo que ela apontava era a bondade em amar os nossos amigos. Jesus, porém, nos ensina algo diferente, nos ensina e nos desafia a amarmos os nossos inimigos. O Senhor Jesus disse e viveu dessa maneira. Até hoje, as instruções que nós vemos na palavra do Senhor Jesus Cristo continuam vivas e elas são atuais, embora sejam difíceis de serem vividas por todos nós, de cumprir todas as leis, mandamentos e princípios e preceitos que o Senhor Jesus deixou, mas é a verdade para nós. O natural, na vida de nós, mesmo nós crentes,
é desenvolver o ódio e com o ódio sempre e de vez em quando retribuir o amor com o amor. Mas a graça e a verdade no Senhor Jesus ensinam algo bem diferente para nós, que não é dessa maneira, que nós devemos amar os nossos inimigos, devemos viver o amor, ou seja, ter um interesse no bem-estar do outro. A lei de Moisés continua sendo verdadeira, nós sabemos disso, embora não estejamos mais debaixo dessa lei, né, do Antigo Testamento, como regra de vida ou como norma de vida. Mesmo hoje nós podemos e devemos ler e estudar o Antigo Testamento, a lei dada, porque há princípios de vida. Há coisas que nós podemos aplicar, mesmo que ela não seja obrigatória para nós. Mas entendemos que nós estamos debaixo de uma lei talvez mais difícil, que é a lei do Senhor Jesus Cristo. Então nós não estamos contra a lei. Pelo contrário, entendemos que há leis, que há mandamentos, que o Novo Testamento também nos coloca. Se você for examinar os 10 mandamentos que nós encontramos lá no livro de Êxodo, nós vamos ver que 9 deles são reforçados e são ensinados e são pedidos para que nós pratiquemos no Novo Testamento, com exceção do sábado. Mas o princípio, né, do 6 por 1 continua válido, por mais que haja a tentativa de mudar essa lei, mas continuamos entendendo. 6 dias devemos trabalhar e um dia descansar. Esse um dia, a igreja desde o começo olhou para o domingo, por causa da ressurreição. Não há nenhuma obrigatoriedade de guardar o sábado, o 7º dia, mas entendemos que o princípio, né, do descanso, o princípio de termos um tempo maior para adoração, para oração, para estudar a palavra nesse dia do descanso é importante. Para nos reunirmos como igreja, continua sendo importante e necessário para nós vivenciarmos nos dias de hoje. Então, o que nós podemos entender é que a graça de Deus nos é necessária para viver em conformidade com a sua vontade, que é expressa na sua palavra, que é a verdade, aquilo que é verdadeiro, mesmo naquilo que o Senhor Jesus falou, que também é a verdade. Algumas declarações sobre Jesus ser a verdade. Jesus é a verdade de Deus. O que vemos? O Senhor Jesus ele revela, por meio do seu ensino, da sua vida, as falsidades da religião dominante na sua época, que era o judaísmo, que se tornou um fim em si mesma, que promovia seus líderes, que promovia o seu sistema e que deixou realmente a relação, o relacionamento, a intimidade com Deus. Essa era a regra que existia de vida, fazer as coisas de conformidade com a lei, mas sem nenhum relacionamento com a pessoa de Deus. Era o quê? Uma barganha. Eu vou fazer isso e Deus vai me abençoar. Eu faço isso e Deus vai me dar a vida eterna. E Jesus vai dizer, não é dessa maneira. O Senhor Jesus é a verdade sobre o homem e a sua situação neste mundo e também no mundo pós-morte, ou no mundo por vir. A verdade que o Senhor Jesus ensina e que a Bíblia também ensina é de que há um céu e um inferno após a morte. Jesus é absolutamente a única verdade sobre a salvação, sobre o destino do homem, sobre a situação do homem. Nenhum outro livro, nenhuma outra religião, nenhum outro líder religioso vai falar a verdade. Porque ela está contida somente na pessoa do Senhor Jesus, no seu ensino e na sua palavra, com a palavra do Deus triuno. Então, o que nós podemos perceber e falar que fora de Cristo, toda religião ela é falsa. Embora contenha bons princípios, embora contenha boa moral, mas ela não é a verdade, no sentido daquilo que Deus deixou para nós. Por quê? Porque entendemos que o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus que criou todas as coisas, o Senhor Jesus, ele é a única verdade. Nosso Deus triuno é a única verdade. Então, o que nós entendemos é que a Bíblia é a verdade. E o ensino, então, do Senhor Jesus na palavra é a verdade. Os evangelhos contêm as palavras do Senhor Jesus, contêm o seu ensino. E dessa maneira, então, nós devemos vivenciar essas questões. Então, o que nós entendemos é que tudo que a Bíblia diz é verdadeiro. Não há nenhum erro na palavra de Deus. Há coisas difíceis de entender, de aceitar,
mas não há nenhum erro. Há coisas que a história ainda não comprovou, que a arqueologia ainda não comprovou, povos talvez que são mencionados na Bíblia que não existem relatos ainda presentes e talvez nunca vão existir, porque desapareceram com o tempo. Mas se estão lá registrados, é porque existiu esse povo, existiu aquela pessoa, existiu aquela situação. Essa é a verdade de Deus, não há erro na palavra. A Bíblia também não conduz a nenhum erro, porque ela é a verdade. O ensino de Deus é a verdade, o ensino do Senhor Jesus é a verdade. E nesse caso, realmente, João está dizendo que Jesus é a verdade plena em pessoa. Seja na maneira dele falar, seja na maneira dele viver. Então entendemos sim, aí a ideia de cheio da graça, cheio da verdade, vivendo neste mundo. A razão para entendermos isso é que a Bíblia é a palavra de Deus e Deus é a verdade, o Senhor Jesus é a verdade, o Espírito Santo é a verdade. O Senhor Jesus autenticou a existência de fatos e de pessoas no Antigo Testamento, que foram e alguns ainda são ditos como mitos ou lendas. Porque o Senhor Jesus fez isso? Ele falou de Jonas, ele falou do dilúvio, ele falou de Adão. A grande verdade, então, é que ele está dizendo, essas pessoas existiram, esses fatos existiram, porque é a palavra de Deus. Então podemos confiar e aprender dessas questões, e aprender dessas verdades. Então essa pergunta antiga de Pilatos continua sendo uma pergunta que as pessoas estão falando, estão fazendo, embora hoje talvez não pergunte o que é a verdade. Talvez a pergunta vai ser para muitos qual é a sua verdade? Porque a minha verdade pode ser diferente da sua. Mas para nós como igreja, para nós como crentes no Senhor Jesus, só existe uma verdade, que é a pessoa dele. Entendemos que a palavra tem a verdade. Ela é a verdade. Acerca de diversos assuntos. Podemos falar mais em termos de religião, fé e prática, mas podemos entender que ela tem inúmeras verdades contidas dentro daquilo que está escrito. E por isso nós podemos tranquilamente ficar diante dessa situação tranquilos. Mesmo que a ciência, mesmo que a arqueologia, mesmo que filósofos, mesmo que cientistas possam tentar contradizer a palavra. Mas muitas coisas com o tempo estão sendo provadas. Por muitos e muitos anos, Davi foi considerado como um mito, como lenda. Mas depois que encontraram a estrela de Davi, passaram a dizer, realmente existiu um Davi. Muitos vão dizer que não é exatamente como está na Bíblia, como está lá narrado essas questões, mas o que pensamos, o que entendemos Davi existiu. E tudo que está escrito a respeito de quem é Davi, de todas as suas conquistas, são verdadeiras. Nada disso é falso. Por isso podemos ficar tranquilos a respeito dessa verdade, daquilo que o Senhor Jesus tem nos ensinado. E aí, claro, fica para nós sempre a questão, o que é a verdade? Por causa exatamente do doutrinamento que nos dias de hoje vai existindo, atingindo muito mais a turma nova, o pessoal mais novo, os nossos filhos, nossos netos, mas também nós estamos, porque nós temos acesso a várias informações, principalmente no mundo de hoje, em que a massificação disso existe. A todo lugar você está ouvindo coisas, rede social, WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube, filmes, propagandas estão ali, trazendo essa questão de maneira subliminar. O que é a verdade? Qual é a sua verdade? Eu vou lhe apresentar a minha verdade. E para nós só tem uma verdade. Então, o que podemos pensar é que esse doutrinamento falso estão fazendo da verdade algo sem sentido, sem algo absoluto, tudo muito relativo. Muitos estão dizendo isso, Deus existe para você. Para mim, existe um Deus, mas talvez não seja o mesmo Deus seu. Meu Deus é diferente. Mas, qual é o Deus da palavra? Qual é o Deus da Bíblia? Meus sentimentos, meus pensamentos, meus posicionamentos são a minha verdade. Quem decide
sobre o que é a verdade? Já parou para pensar nisso? Quem está decidindo? Quem vai decidir sobre o que é a verdade? Quem tem autoridade para dizer o que é verdade? Talvez possamos pensar, né, sobre essa questão, partindo talvez por um dado bíblico, uma verdade bíblica. Qual é a idade da Terra? Quantos anos tem o nosso planeta? Quantos anos tem o universo? Para nós que cremos na criação do princípio bíblico, o criacionismo bíblico, nós vamos entender que o nosso planeta, o nosso mundo, o nosso universo tem cerca de 6.000 anos. Muita gente vai ficar abismada com isso. Muitas pessoas vão dizer, não, isso não é lógico, isso é contra a ciência, porque há evidências muito grandes de que o planeta é velho, tem pelo menos 150 milhões de anos. Infelizmente, alguns bons comentaristas, homens de Deus, não quero citar todos eles, né, que têm escrito livros, né, eles vão tentar adaptar a Bíblia, a ideia o pensamento bíblico de que Deus criou todas as coisas, com a ciência. Então, tem o chamado dia-era, ou seja, cada dia ali é mais ou menos figurativo, representando aí milhões de anos, talvez 1.000.000 de anos, para Deus criar no primeiro dia, criar no segundo dia, criar no terceiro, no quarto, no quinto, trazendo aí uma interpretação da palavra dia, que em todo o Antigo Testamento, basicamente, sempre vai se entender como 24 horas. Pode pensar, bom, se um dia pode valer para milhões de anos, você pensa assim, bom, Jonas passou 3 dias lá na barriga do peixe, no ventre do peixe. Ele passou milhões de anos lá dentro? Ele viveu milhões de anos lá dentro? Aí a pessoa diz, não, aí são só de 3 dias. Mas é a mesma palavra. É o mesmo conceito. Dia de 24 horas. Na sua extensão de 24 horas. Mas muitos estão dizendo, não, temos que fazer uma adaptação para entendermos isso. Existem alguns movimentos dentro do cristianismo, dentro da igreja, que estão realmente trabalhando para fazer com que nós crentes, que a igreja defenda os 6.000 anos da Terra. Não é incompatível, não é impossível. Deus poderia ter criado todas as coisas em 6 segundos. Ele tem poder para isso. Ele deu 6 dias da criação, mais o dia do descanso, como um princípio para nós vivermos. Porque ao longo dos séculos, os povos, mesmo aqueles que nunca tiveram acesso à palavra, trabalhavam basicamente nesse princípio de 6 por 1. Algo importante para nós, que deve ser mantido porque Deus criou dessa maneira. Deus entendeu que o homem precisa e pode trabalhar durante 6 dias. Mas tem um dia para descansar, parar com a sua rotina de trabalho, gastar mais tempo em oração, mais tempo em devoção, mais tempo na palavra, mais tempo para a família. E para nós, mais tempo com a igreja também. Mas também existem outras verdades. E que nós, como igreja, temos que ter um posicionamento. Porque o mundo vem aí dizendo, essa é a sua verdade, mas vamos entender essa outra aí. E tem pessoas adaptando as verdades da palavra de Deus para aceitar, para se conformar com as mentiras que o mundo está colocando. Por exemplo, além dos 6.000 anos da Terra, podemos pensar sobre o aborto. Quando começa a vida? Temos direito ao aborto? A mulher tem direito ao aborto? A questão é meu corpo? Tentando aí trazer um pouquinho lá da palavra do Senhor Jesus, quando ele fala assim, é meu corpo dado por vós, a mulher, Satanás está fazendo as mulheres entenderem, é meu corpo, é meu direito. E o direito da criança, que foi formada, que está lá no ventre, mesmo talvez por uma fatalidade, no sentido de seja um estupro, seja uma noite
mal dormida que saiu de uma festa ou qualquer outra coisa, mas ali tem uma vida. Com todas as concepções, ali está tudo que aquela pessoa vai ser. Pílula do dia seguinte, também está errado. Também não tem base bíblica. Temos que pensar sobre isso. Tem a questão da eutanásia, a morte assistida. Quem tem direito à vida e à morte? É só Deus. Claro que às vezes é difícil, uma pessoa vegetando, anos, talvez passando, mas temos que pensar sobre isso. O direito à vida é dado por Deus. O direito à morte é dado por Deus. Sexos antes do casamento. Sexo fora do casamento. Ah, normal? Normal? Não. A Bíblia tem uma base. O sexo é só para o casamento e dentro do casamento. A questão da homossexualidade e as diversas questões sobre isso, a Bíblia tem resposta para isso. A Bíblia tem como dizer, olha, isso é pecado. E tem como mostrar a mudança que pode acontecer. Então são essas verdades de Deus, as verdades que o Senhor Jesus ensinou, que nós somos chamados como discípulos a mantermos e a vivermos essas coisas. Claro que nós podemos pensar, além disso, outras verdades do Senhor Jesus. Talvez questões menos controversas, como, por exemplo, o Senhor Jesus disse que só existem 2 lugares após a morte. Há 2 lugares na eternidade. Após a morte, céu ou inferno. Na eternidade, lago de fogo e enxofre ou a Nova Jerusalém. Essas são as verdades de Deus. Por quê? Porque a verdade de Deus diz o quê? Que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, tínhamos tudo para desfrutarmos de um bom relacionamento ideal com Deus, mas nossos pais, Adão e Eva, pecaram e se afastaram da verdade de Deus, se afastaram da pessoa de Deus. E a verdade difícil e dura que nós temos que viver e pregar e proclamar é que todo homem é pecador. E porque o homem é pecador, existe uma recompensa por causa disso, que é a morte. A recompensa do pecado é a morte física e a morte espiritual. Que o destino para o homem pecador é a morte eterna, é a condenação, porque ele não tem como pagar. Aí vem a verdade da graça. Jesus olhou a nossa situação, olhou a nossa incapacidade e abriu mão dos seus direitos nesse sentido, porque nos amou e criou a salvação, e planejou a salvação, e executou a salvação, derramou a graça sobre nós pecadores, para que pudéssemos ser salvos, para que a condenação não viesse sobre nós. Paulo fala isso em Romanos 8. Não há condenação para quem está em Cristo. Qual é a sua situação hoje? Salvo, livre da condenação ou não sabe? Não tem essa questão, seja o que Deus quiser. Vai ser o que Deus quiser. Se você não crê nele, o que Deus quer é condenação, é inferno, é lago de fogo na eternidade. A verdade do Senhor Jesus também nos diz que nós somos discípulos. E a palavra que o Senhor Jesus diz, você quer ser meu discípulo? Então, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa é a verdade de Jesus. O que você faz com isso? Como você vai viver isso? Como você vai desenvolver essa questão? Porque essa é a verdade. A verdade é que nós não temos mais o direito de dizer, eu vou fazer isso. A pergunta que todo discípulo de Jesus tem que fazer é, qual é, Senhor, a tua vontade para mim? O que o Senhor quer de mim? Eu sou servo, eu obedeço. O Senhor sabe o que é melhor para mim. É o Senhor quem direciona a minha vida. É o Senhor quem executa as coisas para a minha vida. O que o Senhor quer de mim? Qual é a tua vontade para a minha vida?
Podemos ir além disso. Senhor, o que devo fazer hoje? Quando você acordar, Senhor, eu sei que tem um trabalho, sei que tem coisas na casa, sei que tem coisas da igreja. O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer que eu faça amanhã? O que o Senhor quer que eu faça depois? Qual é a tua vontade para a minha vida? Porque a verdade que a Bíblia nos ensina é que a vontade de Deus sempre é a melhor para cada um de nós. E aí lembramos, né, de João capítulo 15, versículo 5, que o Senhor Jesus diz: sem mim nada podem fazer. Sem Jesus você não pode fazer nada. Mas nós insistimos muitas e muitas vezes tentando fazer as coisas e vivemos muitas coisas e fazemos muitas coisas sem contar com Jesus. No sentido de ter orado, ter buscado a sua presença, ter buscado a sua instrução, vamos levando a vida. Trabalho, casa, afazeres, fazemos as coisas pela rotina. Mas devemos lembrar, sem mim nada podeis fazer. Como discípulos, essa é a verdade, devemos seguir o Senhor Jesus. Quero concluir aí falando do Sérgio Pimenta, mais especificamente de uma música. Pimenta viveu pouco tempo no nosso calendário, na nossa visão, 32 anos, né, de vida. Deixou um legado muito grande em termos de música para a igreja. O câncer o levou cedo para o céu. Mas ele não nasceu crente, não cresceu numa família de crente. Um dia ele encontrou o Senhor Jesus. E a música, ponto final, reflete um pouco do que foi a sua vida e depois o que aconteceu, né, quando ele encontrou o Senhor Jesus. Aí tem um pouco aí tem a letra, né, que ele compôs, né, nessa música, que vai falar sobre o testemunho de como a graça o alcançou e a verdade que ele assumiu, né? O passado para ele, como pode ser para muitos de nós, para muitas pessoas, muitos dos nossos amigos vivem isso. Foi linda a festa, luz, som, sorrisos, roda de amigos e as canções surgindo. O tempo passou o tempo, chegou o dia e sumiu com a noite toda a alegria. Essa é a realidade de muitos, né? Mesmo agora, hoje, nos dias de Natal, muitos passaram a noite bebendo, comendo, farreando. Foi linda a festa, né? E com a noite sumiu toda a alegria. E aí, claro, ele encontrou Jesus, ou Jesus o encontrou. E Jesus lhe deu a salvação, derramou da sua graça sobre a sua vida. Todo esse tempo são recordações que não fazem mais sentido. Essa é a verdade dele, né? Não faz mais sentido. É a verdade que ele assume agora, pensando nas coisas que Deus agora lhe dá, como é que ele vai vivenciar todas essas coisas, né? Para não sofrer com as desilusões, procurar um motivo. Talvez tenha muitas pessoas ao redor de você, seus amigos, parentes, que estão realmente aí sofrendo com as desilusões, doenças, problemas, casamentos acabando, filhos dando problemas. Procurar um motivo. Alguns, às vezes, encontram motivo no suicídio. Alguns encontram motivo nas drogas, no sexo, no álcool. Mas com Pimenta, o que aconteceu? Hoje a festa é constante, é real. Eu não abro mão disso. Quis, aceitei, ponto final. Minha alegria é Cristo. Quis, aceitei, ponto final. Minha alegria é Cristo. Então, o que pensamos? Que a cura para todo o sofrimento que dilacera, né, o coração humano, né, o temor, né, que inflige sobre muitas pessoas e que muitas vezes nós fazemos também um peso na vida de outras pessoas, para toda a culpa que carregamos, com a espinha às vezes aí dobrada, curvada, por causa das dificuldades, dos problemas, das dores, das desilusões da vida, para as vozes horríveis, condenatórias sobre todos nós, é a graça.
Precisamos da graça de Cristo. Quem cura é a graça de Cristo. Então, podemos pensar, como alguns dizem, que o conceito de graça é o maior conceito dentro das Escrituras. Nós, pecadores, fomos alcançados para a salvação. Nós, incapazes de se salvar, fomos salvos para toda a eternidade. Nós que ofendemos o Criador de todas as coisas, o Senhor de todas as coisas, nos amou e abriu seus braços e nos acolhe com amor, com cuidado, com paciência, para que nós possamos servir. Então, algumas das verdades que a palavra de Deus diz. Lembrando que Jesus é a verdade. Ele viveu essa verdade. O que ele ensinou foi essa verdade. Uma verdade aí balanceada com a graça. Momentos em que, pela graça, ele falou a verdade. Apontou o erro. Apontou os pecados. São as verdades de Jesus. Mas a graça também trouxe perdão, trouxe salvação, trouxe cuidado, trouxe aceitação. Embora alguns não creram no Senhor Jesus. Outros creram. Qual é a sua situação? Qual é a verdade da sua vida agora? Você é crente no Senhor Jesus? Está vivendo essa verdade, ou as verdades do Senhor Jesus na sua vida, diante de outros? A graça já lhe alcançou? Se não, é a hora, talvez, de você parar e dizer: Senhor, sei que tu existes, sei que você tem uma verdade. Ela diz que se eu não crer no Senhor, eu serei condenado. Que o Espírito Santo então o convença a abaixar a cabeça e dizer: Senhor, salva-me, porque eu estou perdido. Oremos. Senhor Deus, quero louvar e agradecer ao Senhor por esse tempo com a Tua palavra, pelas maravilhas que podemos descobrir desse versículo que o Senhor nos deu através de João, que podemos extrair essas verdades, né, da Tua palavra, dos ensinos do Senhor Jesus, essas verdades que são importantes para a manutenção da nossa vida, da nossa sobriedade. Elas pavimentam os nossos pés com relação às nossas ações, às nossas posições, mas que, acima de tudo, ela também nos mostra a graça que o Senhor trouxe a nós, e a graça que nós devemos demonstrar às pessoas ao nosso redor, que as verdades do amor, da misericórdia, da compaixão do Senhor Jesus também sejam vividas por nós. Temos muitas pessoas ao nosso redor que são difíceis, são problemáticas, estão erradas, são pecadoras, mas podemos a elas estender e falar da Tua graça. Que o Senhor nos ensine a vivermos o amor, a praticarmos o amor, que a verdade que o Senhor nos deixou seja por nós mantida, que o Senhor nos dê um coração de intrepidez, nos dê uma solidez nessas verdades, que nós não sejamos guiados por erros e não tentemos negociar com as coisas que o mundo está fazendo, mas que mantenhamos, que lutemos para manter a Tua verdade. Que o Senhor nos dê força, coragem para não abrirmos mão daquilo que o Senhor nos deixou de verdade, mesmo que ela custe a nós amizades, promoções, até mesmo a própria vida. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde para que nós sejamos fortes, intrépidos em mantermos a verdade e falarmos a verdade. Que o Senhor nos abençoe, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a consolação do Espírito Santo nos fortifique para vivermos debaixo da Tua graça e mantermos a Tua verdade. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Que esses dias de Natal sejam tempos realmente de reflexão e de um posicionamento diferente nas nossas vidas com relação às coisas de Deus. Até mais.